Tem as imagens aí, Armanda, da cena lá de Cidade Nova, dos meliantes que fazem parte do Comando Vermelho, com nível de armamento que esses... Olha as imagens aí. Escopeta, fuzil, pistola. Isso é aqui em Natal. Em Natal, os integrantes dessa facção criminosa, que é denominada Comando Vermelho, dizendo que lá na região de Nova Cidade, Cidade Nova, Cidade da Esperança, quem manda são eles. Que podem ir, que eles estão prontos. Eu pensei que no Brasil, Suzy, a lei do desarmamento estava em vigor. Eu pensei que só podia ter arma quem fosse atirador, policial. Eu pensei que isso estava... Mas você está vendo aí a bandidagem, Suzy? Pois é. Olha aí o nível. Tá aí no blog do BG no Instagram, vão lá. Você vê as imagens, cantando goga mesmo. Lá no morro, né? Isso é lá em cima do morro. Deve ser em Nova Cidade. Você vê a mata na frente e eles cantando galo. E por que... É uma desmoralização completa. Por que esse conforto deles, né? Porque eles ali, na mente deles e de acordo com o que eles vivem no dia a dia, essa parte é deles. Esse lugar é deles, está tomado por eles. E a gente não está falando de uma periferia, a gente não está falando de uma região afastada do centro. Cidade Nova é aqui, Cidade da Esperança está no meio da cidade. Então, entender essa facilidade, essa tranquilidade que esses meliantes, que esses marginais têm, está mostrando isso para eles é ostentação, é status puro. Estão dizendo, a gente tem poder e fogo, a gente domina essa região. Para mim, isso é terrorismo, mas ainda querem dizer que não é, que isso aí é facilidade, que isso aí é segurança pública comum, tem que se resolver dessa forma. Daqui a pouco eles estão fazendo o quê? Vindo aqui para a Praça Cívica, fazer tirar o alvo, prende os alvos ali no Palácio dos Esportes e faz tirar o alvo ali. A cidade está dominada, o Estado está dominado, e infelizmente isso precisa ter uma retaliação urgente, porque é uma desmoralização. É importante dizer e traçar uma diferença clara e básica, que infelizmente há uma confusão em relação a isso aí. A lei do desarmamento vale para o cidadão cumpridor da lei. O bandido, ele recebe este nome, ele é marginal pelo fato de ele atuar e viver à margem da lei. Então, esses indivíduos que estão exibindo essas armas de grosso calibre, que praticamente todas, pelo menos que eu vi ali, são de uso exclusivo, né? Sequer um indivíduo que tenha porte vai poder utilizar uma arma dessas, salvo situações muito específicas. Isso é caso de polícia, mas não é só caso de polícia, é caso de articulação grande da segurança pública, porque a gente está falando aqui de uma facção criminosa, não só uma, como hoje no Rio Grande do Norte, me corrijam, são 3 atuando dentro do estado e com áreas delimitadas como se fossem delas. E eu estou falando do Rio Grande do Norte, é um exemplo. No país inteiro essa situação existe. A gente viu recentemente no Rio de Janeiro indivíduos que são do Ceará, que estavam escondidos no morro no Rio de Janeiro, mudando durante a madrugada e sendo filmados por drones. Eles com armamento super pesado também. Então, esse fenômeno do crime organizado, ele alcança o Brasil inteiro. E eu repito aqui, falta uma atuação forte da segurança pública no país inteiro, articulada com os estados, porque não adianta um estado só realizar esse trabalho, porque a gente lembra, lá no Rio de Janeiro, quando aconteceu, o crime organizado e essas facções, elas foram interiorizando e subindo pelo país. Hoje a gente tem ela no país inteiro. Então não adianta atacar um estado só. Ou a gente tem um plano real e integrado de combate ao crime organizado no país inteiro, ou vai ser enxugar gelo. E essas cenas vão continuar aparecendo em todo o país. Não vai mudar absolutamente nada. Aí você ainda assiste o presidente da República criminalizando a polícia. Como ontem, na entrevista na Bahia, mais uma vez. Porque gente fazendo errado tem todos os segmentos. Todos. Lula só esqueceu de dizer que na política tem ladrão também. Podia ter dito ontem. Mas não, ele faz questão de dizer que é uma situação muito difícil da segurança pública, o que de fato é. Difícil no mundo, difícil no Brasil. O governo dele podia tipificar as facções criminosas como entidades terroristas, porque facilitava muito, como o restante do mundo fez, mas o governo dele evitou isto. Evitou tipificar. Mas ele tem que botar policial. Policial bandido tem. Sempre teve. Inclusive hoje tem policiais que entram na polícia para ser bandido.
já inserido na advocacia, na medicina, no jornalismo. Tem bandido em todo canto, mas o presidente faz questão, rapaz, sem a menor necessidade de nominar. Dizer que, inclusive, uma das coisas que fazem o crime estar desse jeito são policiais que servem o crime. E por que não dizem os advogados? E por que não dizem os políticos? É uma necessidade. Ora, se é difícil, você imagine com um morde-a-sopra como o do PT e de Lula. Se é difícil, você imagine para quem defende furtozinho besta, que apoia a legalização de droga. Isso é uma cadeia, rapaz. Ou combate com muita força todas as frentes. Aquela reportagem da Folha de São Paulo do final de semana é assustadora. 40 gramas de maconha, você pode estar com 120 baseado, velho. 120, está lá na Folha. O STF legalizou isso. 40 gramas. Quando o real problema é esse centralismo regulatório. Enquanto entender que culpar os estados por falta da segurança e a gente não vê uma agenda federal em torno disso, enquanto não houver avanço na tecnologia, avanço em armamento também e em qualificação, principalmente qualificação humana desses policiais, porque existe o policial ruim? Claro que existe. Existe sim, é notório, a gente sabe aí diversos casos e quantos não, a história conta isso aí. Mas enquanto não tiver uma agenda que descentralize isso, que realmente faça o país inteiro avançar, a gente vai ter esse problema. Bea, você falou, é real, a história do crime organizado está no Brasil inteiro, mas não é porque está no Brasil inteiro que a gente vai ficar esperando o quê? Né? E precisa ter algum plano de ação, e precisa que esse plano de ação saia de cima para baixo. A gente precisa que o federal, que o Brasil como uma nação, ela tenha uma centralização. O crime está organizado, por que a polícia não se organiza? Por que a gente não tem uma junção de esforços de todo mundo, começando lá em cima, trazendo para todos os estados nisso? Porque os comandos são os mesmos, a gente está vendo aqui o Comando Vermelho lá com sede, porque é assim que pode se dizer, né? Porque é organizado demais, com a sede no Rio de Janeiro, tendo essa aqui em Natal. Tendo uma filial aqui em Cidade da Esperança. Precisa parar com essa agenda centralizadora do governo e entender para todas as coisas. É Mãe Luísa, Cidade da Esperança, Nova Sim, Cidade, que o vídeo era de lá. Agora a cidade está sitiada por facções criminosas. Aí eu vou lhe dizer. Tal canto é uma, tal canto é outra, e fica uma ameaçando a outra. Não, e tem um detalhe. E o cidadão no meio, né? Um exemplo prático disso, desse loteamento, é de que durante o período político, agora, Bruno sabe disso. Agora bem, a polícia sabe, não sabe? Sabe, mas Bruno, como é que a polícia... Porque é o seguinte, a gente fala que a polícia precisa agir, mas é importante entender que dentro da polícia tem homens e mulheres que não vão simplesmente botar o peito sem ter a condição e a estrutura necessárias para poder acabar com aquilo. E lembrar, é importante dizer também o seguinte, dentro dessas comunidades existem pessoas que não são marginais, não são bandidas. E essas facções utilizam dessas pessoas como escudo. Eles se embrenham nessas áreas por isso. E muitas vezes oferecem dentro da comunidade uma segurança que não há fora dela. Porque dentro daquela comunidade não pode roubar, não pode praticar crimes de determinadas naturezas. Por quê? Porque não querem a polícia lá dentro. Então, para a comunidade, muitas vezes, a presença desses grupos criminosos acaba... É absurdo dizer isso, mas acaba dando um ar de tranquilidade. Mas o que, na verdade, está acontecendo ali é um sequestro da liberdade dessas pessoas.